Amém. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Quero que você abra a sua Bíblia. Eu vou ler na versão Nova Almeida atualizada, para ajudar os meninos lá em cima. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 13 ao 18. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 13 ao 18. Segundo os Coríntios, que vem depois do 1 Coríntios, capítulo 4, verso 13 ao 18. Todo mundo achou? A palavra de Deus, ela diz assim: tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito, eu criei, por isso falei. Também nós cremos e por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará juntamente com vocês. Porque tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graça por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso exterior se desgaste, o nosso interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Amém? A igreja pode se assentar. Eu quero fazer uma breve introdução, alguns detalhes interessantes. Essa carta de 2 aos Coríntios, ela foi escrita no ano 55 depois de Cristo. E o objetivo de Paulo, para nossa surpresa, era defender o seu caráter, sua vocação e seu ministério. E aí eu pergunto a você, Paulo, o apóstolo Paulo, tinha a necessidade de defender seu caráter, sua vocação e seu ministério? É óbvio que não. Mas aqueles irmãos estavam trazendo algumas dúvidas, alguns questionamentos, e Paulo escreve então essa carta justamente para defender a si mesmo. E aí eu pergunto a você, irmãos, imagina eu, totalmente dedicado ao Senhor, abrindo mão de todas as coisas por causa de Cristo. De repente se levanta algumas pessoas que deveriam dar graças a Deus pela vida dessa pessoa, o trabalho que ela tem feito, e começam a falar contra. E a pergunta que eu faço é: como não desanimar? Como não desanimar diante de tanta força contrária? Eu acredito que todos nós, em algum momento da nossa vida, em meio às nossas lutas e dificuldades, já chegamos a pensar em desistir. Já deixamos que o desânimo das coisas que estão diante de nós afetassem a nossa alegria, a nossa disposição, o nosso desejo de buscar, de servir, de crescer, de continuar. E o apóstolo Paulo, ele vem falando sobre a sua defesa, e aí ele chega num ponto aqui, aonde ele fala algumas coisas que chamaram a minha atenção, e que me fizeram entender algo sobre a fé que eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu quero, antes de começar, falar de algumas características desse texto. O apóstolo Paulo, ele faz uma referência ao Salmo 116, que diz
Eu criei, ainda que tenha dito, estou aflito. No Salmo 116, nós vemos o salmista agradecendo a Deus pelo livramento, agradecendo a Deus pela salvação, e diz assim, num tom de alegria: eu criei, mesmo que eu tivesse dito antes que eu estou aflito. Então no Salmo ele diz, ele clama a sua alma para que ela volte ao descanso. Descansa minha alma. E o Paulo e o salmista, eles expressam duas realidades que fazem parte da nossa vida. A realidade das coisas que nós vemos e a realidade das coisas que nós não vemos. A realidade que eles acreditavam. E isso é interessante. E Paulo diz assim, nesse mesmo espírito de fé, nesse mesmo ânimo, nessa mesma força, eu prossigo em frente. Eu não desanimo. Ainda que o meu exterior se corrompa, o meu interior se renova dia após dia. Ou seja, tanto o salmista quanto Paulo estavam fortalecidos em algo que os olhos não podem ver. E talvez, irmãos, você possa entender o que eu vou falar para você. Que quando algo no nosso interior se abala, não importam as coisas que nós sabemos, não importam as coisas que nós já vivemos, mas quando o nosso interior se abala, quando a realidade de fora sobrepõe aquilo que está no nosso coração, a gente se abala por inteiro. Alguém já perdeu a vontade de orar quando estava passando por lutas? Por quê? Se quando nós estamos passando por luta é a hora de orar, por que nós desanimamos? Porque o nosso interior se abala de tal maneira que até de buscar o Senhor, nós perdemos o ânimo. E eu me lembrei daqueles programas da TV de sobrevivência, sabe? Que o pessoal vai vivendo no meio do mato um tempo. E aí eles passam fome, eles passam frio, eles passam sede, eles têm que tomar uma água lá toda suja, enfim. Mas tem algo lá que me chama a atenção, porque eu fico imaginando. Eu acho que eu consigo suportar o frio, eu acho que eu consigo suportar a fome e a sede, o medo de noite de não saber o que possa acontecer. Mas tem algo que me traz pavor: os mosquitos. Eu fico imaginando, irmãos, aquelas pessoas cheias de picadas de mosquito, a coceira que deve dar. E eu já tive uma experiência, não com mosquito, mas de coceira, e eu sei, eu não daria conta. Mas eu aprendi uma coisa vendo aqueles programas. Quem vence, quem suporta aquele desafio todo, é aquele que permanece firme até o fim. É aquele que mantém uma boa disposição, um bom ânimo, uma boa vontade de lutar, aquele que mantém acesa uma esperança de que logo tudo chegará ao fim. Ao contrário, aqueles que desistem são aqueles que deixam que as dificuldades do lado de fora afetem o seu interior. E aí tudo desmorona, tudo vai embora, toda a força, todo o ânimo, toda a coragem, tudo isso cai por terra e eles acabam desistindo. E aí eu me lembrei de uma passagem bíblica, Números capítulo 13. Todo mundo conhece aquela história dos espias. 12 homens cheios de fé, 12 homens que não eram quaisquer homens dentre todos eles, homens experimentados, homens que haviam visto as milagres, as manifestações de Deus de maneira tão espetacular que nós gostaríamos de ver, estavam diante da bênção de Deus para a vida deles. Mas quando eles viram que aqueles homens eram fortes, quando eles viram que aqueles homens eram preparados, 10 deles deixaram que as coisas do lado de fora, as coisas que os olhos veem, os ouvidos ouvem,
corroessem a fé e o testemunho que eles tinham de Deus. Todos eles presenciaram as mesmas coisas que Josué e Calebe, mas a maioria deles não conseguiu se manter firme naquilo que acreditava. Se nós tivéssemos feito uma entrevista com eles antes de chegar lá, eu tenho certeza que todos eles, os 12, diriam que acreditavam que Deus era poderoso para conquistar todas aquelas terras, para dar vitória sobre todos aqueles povos, independente da altura, independente da força e do preparo daquelas nações. E assim, irmãos, é a nossa fé. Nós, quando estamos em paz, temos uma fé maior que a fé de Abraão. Temos uma fé como a de Paulo. Mas quando chega o dia mau, quando chegam as circunstâncias, muitos de nós se abalam, sucumbem às coisas que estão diante dos nossos olhos e todo o testemunho que temos de Deus. Todas as verdades que o Senhor colocou na nossa vida destroem o que Deus construiu. Paulo estava passando talvez o momento mais difícil do seu ministério. Um homem que tinha um único objetivo na sua vida: levar o Evangelho às pessoas, levar salvação, transformação, conhecimento de Deus. E de repente, essas pessoas que deveriam estar talvez ajudando ele a fazer a mesma coisa, estavam se levantando contra ele, desprezando o seu caráter, o seu chamado e o seu ministério. Se Paulo não estivesse firme nas suas convicções em relação àquilo que ele estava fazendo, a quem o chamou, a quem o capacitou e a quem o colocou onde ele estava, Paulo poderia se abalar e anular o ministério que Deus tinha dado a ele. E eu te pergunto essa noite, se ele tivesse desistido, o que seria de nós? Quantas coisas teríamos perdido nós, hoje, se um homem lá atrás tivesse se deixado abalar pelas coisas do lado de fora? E aqui, irmãos, está uma chave que nos leva a avançar na compreensão de algo tão importante para nós, mas que às vezes parece tão distantes de nós. A fé. Como diz o Fernando, a fé é algo tão simples de entender aqui, mas tão difícil de aplicar, tão difícil de se tornar uma verdade aqui, uma realidade no coração. E é sobre essas disputas de realidades que nós vemos e que nós cremos, que nos levam às vezes ao fracasso e às vezes ao sucesso, que eu quero conversar com vocês essa noite. E eu quero dar um tema para a mensagem, que é como crer em seu coração. Como crer em seu coração. Essa é a nossa fé. E eu quero começar trazendo alguns exemplos para vocês de pessoas que agiram pela fé. Mateus capítulo 9, verso 18 ao 26, fala a história de uma mulher que nós ficamos conhecendo como a mulher do fluxo de sangue, que durante 12 anos tinha gasto todos os seus recursos para tentar sanar um problema que ela tinha, sem ter sucesso, e de repente ela ouviu falar de Jesus, e ela tinha algo consigo. Ela dizia a si mesma: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. E quando isso aconteceu, Jesus disse a ela: filha, a sua fé a curou. Eu quero que você grave isso. Dizer a si mesmo não é o falar com a sua boca e ouvir com o seu ouvido, mas é algo que você mantém aceso no seu coração. É uma verdade que você carrega contigo. Outro exemplo, Lucas capítulo 7, verso 1 ao 10, fala da cura de um servo do centurião,
que também é uma história que nós conhecemos. Havia um centurião que tinha um servo doente. Quando Jesus ficou sabendo, ele estava se dirigindo até a casa daquele homem, mas aquele homem mandou uns amigos encontrar Jesus no meio do caminho e disse: Senhor, o Senhor não precisa ir até a minha casa, porque eu também tenho homens debaixo da minha autoridade. Eu também sou um homem debaixo de autoridade. E se eu digo para um servo vai, ele vai. E se eu digo para um servo vem, ele vem. E se eu digo para um servo faz, ele faz. Então não precisa o Senhor ir até a minha casa. Basta que o Senhor diga uma só palavra e o meu servo será curado. E Jesus se alegrou e admirou-se daquela fé e disse: nem em Israel eu encontrei tamanha fé. Aquele homem tinha algo dentro de si, uma convicção interna tão grande que dispensava a presença de Jesus. Eu não preciso que Jesus vá, eu preciso só que Jesus fale. E muitas vezes, irmãos, nós acreditamos nisso. Igual esse homem. Mas talvez não vivemos. Um outro exemplo, Hebreus 11, 17 ao 19, fala que pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito: por meio de Isaque a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Quero chamar sua atenção que nós acreditamos nas mesmas coisas que essas pessoas. Quantos aqui acreditam que Deus pode curar? Quantos aqui acreditam que Deus pode ressuscitar os mortos? Quantos aqui acreditam que o Senhor pode fazer qualquer coisa que para nós seja impossível? Quantos aqui tomam decisões baseadas nesses fatos? A nossa diferença e a diferença deles não é aquilo que cremos, porque cremos nas mesmas verdades. Mas a questão é que essas verdades não produzem em nós o mesmo tipo de entrega ao Senhor. E aqui, amados, talvez esteja a nossa dificuldade. Aqui esteja talvez o ponto da nossa falha em crer, da nossa falha em desenvolver nossa fé. A convicção do que tinha no coração dessas pessoas fez com que as atitudes delas fossem moldadas, fossem transformadas. Não bastou elas saberem que Deus ressuscita dos mortos, a vida delas foi transformada em relação a isso. Não bastou aquela mulher saber que Jesus cura, mas mudou toda a rotina dela saber que Jesus cura, porque ela foi até Jesus tocar no seu manto. Nós sabemos, nós cremos, mas tem algo que nos impede de viver isso que cremos. Tem algo que nos impede de tirar daqui e armazenar aqui, para que estas coisas se tornem uma verdade na nossa vida. E eu pergunto para vocês, o que nós podemos fazer para avançar no desenvolvimento da nossa fé? E eu quero falar de 3 coisas que, meditando nesse texto, conversando com o Fernando na viagem, o Senhor encheu meu coração. E a primeira coisa é que nós precisamos desconstruir uma fé equivocada que muitas vezes foi colocada no nosso coração. Eu quero começar dizendo para você que a fé não é uma expressão dos nossos desejos.
Eu quero dizer para você que a fé não pode ser uma expressão dos seus desejos, porque isso pode destruir a tua fé. A fé, irmãos, não é a união da minha vontade com um versículo bíblico. E eu vou te mostrar como a gente pode destruir a nossa fé. Mateus capítulo 7, 7-8 diz assim: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. João capítulo 14, verso 12-14 diz assim: em verdade lhes digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai, e tudo o que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirem alguma coisa em meu nome, eu o farei. Jesus mentiu? Não. Mas esses textos não se cumprem na vida de muitos de nós. Todos nós cremos no que Jesus disse. Mas quando nós olhamos para a nossa vida, não funciona desse jeito aqui. Mas Jesus não mentiu. Jesus não errou. Jesus não falou só para os 12. E por que, amados, que estas coisas não se concretizam na nossa vida? Às vezes porque nós aplicamos ele da maneira errada. Acreditando que Deus deu para nós a liberdade de satisfazer todos os nossos desejos e as nossas paixões. Não vai acontecer. Às vezes, tendo problemas em crer no que Jesus disse. Muitas pessoas desistem de crer ou de se mover por fé, por conta das experiências ruins ou das frustrações. Dar um exemplo. Eu sei que Jesus cura, e eu oro pela cura, e a cura não acontece, e chega num ponto que eu desisto, eu desanimo, e eu nunca mais oro por cura. Então, se nós não entendemos como a fé funciona, como ela é desenvolvida no nosso coração, se nós pensarmos que a fé é só expressar nossa vontade diante de Deus, que tudo se resolve, talvez nós estamos destruindo a nossa fé. E daí talvez você possa pensar sobre, mas não está escrito isso? Não está escrito que só pedir já é o suficiente? Mas olha só o que o Senhor nos diz em Mateus 6, 7 e 8. E orando, não usem de vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Eu quero que você entenda hoje que tem um tipo de oração que não tem valor nenhum, que não faz nada, que não tem poder, que não mexe com Deus, que não te aproxima de Deus, que não opera nada na sua vida. Que tipo de oração é essa? A oração daquelas que as palavras só são palavras. Que nós só repetimos coisas. Que nós agimos tão superficialmente com o Senhor, que não acontece nada na nossa vida. Nós podemos repetir o que os outros falam, mas não temos garantia nenhuma de que funcionará para nós como funcionou para eles. O que eu quero dizer com isso? Que se você, agora eu vou lá e vou tocar no manto de Jesus e eu vou ser curado, talvez não funcione. Porque não é o repetir algo que faz funcionar, é a fé que faz funcionar. Talvez eu possa pensar, então eu vou dizer para Jesus: Senhor, eu tenho uma luta, mas eu não vou nem orar direito. Só o Senhor dizer uma palavra e está tudo resolvido. E talvez não funcione. Porque aquele homem não falou uma palavra. Aquele homem expressou uma fé. Aquele homem expressou uma verdade.
E aí você pode perguntar para mim também, mas a Bíblia não fala que as palavras têm poder? Sim, as palavras têm poder. Provérbios capítulo 18 nos diz que a língua tem o poder sobre a vida e sobre a morte. E os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. O que a palavra de Deus está dizendo é que as nossas palavras têm o poder de gerar vida e de gerar morte. Sabe por quê? Porque elas geram fé. Pai e mãe, o poder de transformar a vida do seu filho pode estar nos seus lábios. O poder de transformar as pessoas à sua volta pode estar nos seus lábios. Não por causa do som que sai da sua boca, mas da vida que elas transmitem. Experimenta, amados, desprezar as atitudes do seu filho. Experimenta não valorizar as coisas que o seu filho faz para você ver o quanto isso será negativo na vida dele. Experimenta elogiar. Experimenta engrandecer o que ele tem feito, o esforço que ele tem feito. Elogie a sua esposa, o seu marido. Elogie as pessoas na sua casa para você ver a diferença das coisas à sua volta. As nossas palavras, elas podem produzir vida da maneira como nós usamos elas. As nossas palavras, elas podem produzir morte se nós não soubermos usar elas. Quando as pessoas falham conosco, nós podemos afundar ainda mais aquelas pessoas. Mas nós podemos escolher estender a mão e levantar essas pessoas. Essa é a palavra que produz vida. Essa é a palavra que tem poder. Não o som que sai da nossa boca. Porque senão, irmãos, era bem simples. Era só nós estarmos aqui, em vez de ficar fazendo culto e estudo da Bíblia, a gente juntar as mãos aqui de segunda a sexta e ficar declarando que o mundo inteiro estava convertido para Cristo. Se as palavras, se o som da boca tivesse poder, em pouco tempo o mundo seria conquistado para Cristo, nós iríamos para o céu e parar de sofrer. Mas não funciona desse jeito. Bastava nós se juntar e ficar declarando que todo mundo aqui é rico, que todo mundo aqui não tem problema nenhum, e estaria tudo resolvido. Mas não é assim que funciona. As palavras têm poder, porque elas geram fé, e se elas não gerarem fé, elas não têm valor nenhum. Vou te dar um exemplo. Atos capítulo 16, Paulo estava lá na cidade de Filipos, ele e não vou lembrar o nome do companheiro dele, acho que era o Barnabé, Silas. Estavam indo e uma moça com espírito de adivinhação seguia eles todos os dias dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo, estes homens são servos do Deus Altíssimo. E um dia Paulo ficou enfurecido com aquele, virou para trás e disse assim: eu te repreendo, demônio. Sai dela em nome de Jesus Cristo. E o espírito saiu e aquela moça perdeu o poder de adivinhar as coisas. Lembra que daí os patrões ficaram bravos e Paulo e Silas foram presos, colocados na prisão, cantavam de noite e aquela coisa toda aconteceu e eles foram libertos? As palavras de Paulo tiveram poder. Mas vira 2 páginas da sua Bíblia, Atos capítulo 19, diz que alguns judeus começaram a se envolver com expulsar demônios, e eles chegaram para uma pessoa endemoniada e disseram assim: em nome de Jesus que Paulo prega, eu te ordeno, saia dele. E o que aconteceu? O endemoniado voou para cima deles e disse assim: eu conheço Jesus, eu conheço Paulo, mas vocês quem são? E deu um cacete naqueles homens. O nome de Jesus tem poder? Tem. Por que não funcionou na vida daqueles judeus? Porque o poder não está na pronúncia, o poder está na fé, na vida que as nossas palavras carregam. Você pode falar o nome de Jesus se você quiser, mas se você não tiver fé, não vai acontecer nada. Irmãos, pensa uma mãe que dá o nome para o filho de Jesus, essa mulher seria muito abençoada. Jesus, seca a louça secava sozinha, sem o menino. Então não é a pronúncia da nossa boca, é a fé que geram as nossas palavras.
criei, por isso falei. É isso que o Paulo está nos dizendo. Então, meus irmãos, aqui talvez esteja um dos grandes enganos das pessoas sobre a fé. A fé não é expressar o que queremos que aconteça. A fé é sobre expressar uma realidade que já existe. Como assim? Estou vendo tudo destruído aqui, mas aqui dentro Jesus já fez um milagre. Aqui dentro aquela situação já mudou. Aqui dentro já é verdade e eu posso falar. Essa é a fé. É isso que nós temos de buscar, irmãos. A fé é uma realidade gerada no nosso coração antes de ser uma realidade que pode ser vista diante dos nossos olhos ou compreendida pelos nossos pensamentos. Nós depositamos confiança e convicção sobre algo que já existe. E um exemplo que eu sempre dou, o interruptor de energia. Eu não entendo nada de energia, eu não sei como é que dá o choque ali e as coisas funcionam. Eu chego num lugar e eu não sei se tem energia naquele lugar, mas eu tenho coragem de apertar lá e esperar que a luz acenda. E se não acender, eu vou achar estranho. Ué? Não tem energia? Agora traz para a nossa fé. Eu sei que Jesus cura. Eu sei que Jesus tem poder. Mas eu não tenho a mesma ousadia e coragem como eu tenho com o interruptor. E talvez eu estranhe não quando Jesus não faça, mas quando Ele faça. Ué, funcionou? Por quê? Porque é uma convicção, é algo que não está lá dentro do meu coração. É algo que não foi gerado dentro de mim. A gente vê alguns homens que Deus levanta para curar enfermos, vamos assim dizer. E essas pessoas oram de um jeito pelos doentes, e todos eles são curados. Mas daí a gente vai lá, escuta eles, aprende o que eles falam, fala a mesma coisa, e não funciona. Por que eles têm facilidade? Porque aqui dentro tem uma realidade que talvez não tenha no meu coração. Eu sei que Jesus cura, mas eu não acredito que Ele vai usar a minha vida para curar. Eu não acredito que é a vontade dEle curar. Eu sei que Jesus liberta, mas talvez não funcione porque eu não consigo ver isso. Eu não consigo entender. Eu sei que Jesus pode mover todas as coisas, mas eu não creio enquanto isso não for uma realidade na nossa vida. Marcos capítulo 9, verso 24. Lembra daquela história que um pai levou o filho para os discípulos de Jesus, expulsaram o demônio e os discípulos não conseguiram. Jesus estava lá no monte, lá na transfiguração, desce, vê toda aquela confusão, pergunta o que está acontecendo. E aquele pai chega e fala: mestre, eu trouxe o meu filho para os seus discípulos curar ele, expulsar o demônio, não lembro o texto. E eles não puderam, Senhor. Mas se o Senhor podes, cura ele. E Jesus fala: se eu posso, se você crê, eu posso. E aquele pai diz uma frase que para nós deve dizer muita coisa, irmãos. Eu creio. Ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Como assim você crê e você quer ajuda para vencer sua incredulidade? Eu creio. Eu aceito, eu entendo, eu concordo, mas eu não creio. Não tem como eu viver. Não tem como isso ser realidade na minha vida. E quando os discípulos chegam para Jesus e falam assim: Jesus, por que nós não conseguimos? E o que Jesus fala? Por causa da vossa incredulidade.
Umas páginas antes, Jesus tinha enviado eles de 2 em 2, expulsar demônios, curar os enfermos, ressuscitar os mortos, pregaram, fizeram um monte de coisa, voltaram para casa muito felizes, dizendo: Senhor, até os espíritos imundos obedeciam às nossas palavras. E agora eles estavam diante de uma situação que eles já tinham vivido, mas que não funcionava mais. Uma coisa que eles já tinham fé para crer, agora eles não acreditavam mais. E o que aconteceu para mudar isso? Jesus tirou a sua mão de ajudar eles, será? Jesus se afastou deles, ou foram eles que de alguma maneira se afastaram? Ou foram eles que de alguma maneira, vendo que o espírito imundo lá era teimoso e não ia na primeira, desistiram, desanimaram? O que Jesus ensina para eles depois? Que esse tipo só sai com oração e com jejum. Então a gente tem que estar em jejum para expulsar demônios? Não. Não é sobre isso. O problema a ser resolvido ali era qual? A incredulidade. E o jejum e a oração servem para resolver qual o problema? A incredulidade. O problema, irmãos, das nossas vidas é a incredulidade. Mateus 13 diz que Jesus não realizou muitos milagres naquele lugar por causa da incredulidade deles. E não era uma falta de poder de Jesus. Talvez era um protocolo que ele seguia. Se o povo não acreditar, eu não faço. Eu sei que eu posso, mas eu não faço. Porque senão ia ser muito fácil. Porque senão nós não iríamos ter fé nunca. Se Jesus não coloca essa condição para a nossa vida, irmãos, nós iríamos abandoná-lo. Nós não iríamos buscá-lo. Jesus não precisa de nós para fazer milagres, mas Ele escolheu a nossa fé como o caminho para fazer os milagres. Só que enquanto nós estivermos com esse problema da incredulidade no nosso coração, as coisas não vão funcionar. Nós vamos ter dificuldades. Às vezes o Senhor, na sua misericórdia, realiza coisas para nos trazer de volta, para nos levantar, para nos dar ânimo. Mas o que o Senhor espera de nós é o quê? O desenvolvimento da fé. Sabe a águia que faz o ninho lá nas alturas? Sabe como é que ela vê se o filhote já aprendeu a voar? Dá uma bicuda no bichão, ele... E se ele não voar? Ela vai lá e pega ele e traz de volta. Às vezes o Senhor faz isso conosco. Às vezes o Senhor nos dá um empurrãozinho para ver. Não que Ele não saiba, nós não sabemos. Às vezes nós nos achamos cheios de fé. E na verdade somos os mais incrédulos que existem. E às vezes o Senhor nos dá uns empurrãozinhos para que a gente perceba. Ele não vai deixar como a águia a gente chegar lá no chão. Ele vai nos erguer. Ele vai nos abençoar. Mas logo Ele vai nos empurrar de novo. Porque o Senhor quer desenvolver a nossa fé. Sabe por quê? A salvação vem como? É pela fé. Como nós queremos entrar no céu se não temos fé? Como nós queremos enfrentar a morte? Porque se Jesus não voltar, é bem possível que todos nós enfrentemos a morte antes de ir para o céu, a não ser que Ele volte antes. Como é que nós vamos enfrentar a morte sem perder a confiança? Como é que eu vou enfrentar uma doença que destrói a minha vida dia após dia, sem deixar de crer?
se eu não tiver fé, se eu não acreditar, se eu não confiar que Jesus está acima de tudo o que está acontecendo do lado de fora. Paulo falou posteriormente, nós estamos sendo destruídos, desgastados todos os dias, mas internamente nós nos renovamos dia após dia. O que esse homem tinha, que nós não temos. Livro de Hebreus, ele diz para nós o que significa a fé. E na Nova Versão Transformadora tem uma tradução que eu achei que encaixa muito bem no que nós estamos dizendo aqui. Diz assim, Hebreus 11:1, a fé mostra a realidade daquilo que esperamos e ela nos dá convicção de coisas que não vemos. A fé mostra uma realidade das coisas que esperamos. Já concretizou aqui, ó. Ela nos dá convicção sobre coisas que nós não vemos. É um negócio que surge aqui dentro e que ninguém tira de nós. Sabe uma teimosia santa? Eu creio e ninguém tira isso de mim. Se a fé, irmãos, é como uma semente, se profetizar na vida dos outros é como se chamar à existência algo que não existe ainda, entenda que o objetivo disso tudo é o quê? Gerar uma realidade no interior das pessoas, para que aquilo venha para fora. Se a fé é como uma semente que você fica plantando e adubando até que ela produza algo, você entende que ela vai ser uma realidade debaixo da terra primeiro e depois. Se profetizar para os filhos é declarar bênçãos para que alguma coisa aconteça, entenda que não é o que você está falando, é a fé que você está gerando, é uma realidade. Chega num dia que eles se convencem tanto daquilo, que aquilo se torna real para a vida deles. Por isso, amados, que eu vejo muitas vezes as pessoas dizendo assim, eu determino tal coisa, eu declaro, eu não sei o que, isso é aquilo. Mas para mim isso muitas vezes é mais uma tentativa para ver se dá certo do que um ato de fé. Porque se você não tiver uma realidade aqui, se o Senhor não construiu algo no seu coração, não adianta você dizer eu determino. Esses dias eu vi um pastor fazendo a brincadeira, quero ver um homem chegar em casa e falar para a mulher, eu determino que você vai lavar a louça e vai cuidar da casa. Vê se vai acontecer isso. Vai ser que nem aquele judeu lá que levou um cambaldo. Então, irmãos, a nossa fé e as nossas orações, elas devem ser um meio pelo qual nós geramos uma realidade dentro de nós, ao invés de ser um momento que nós achamos que vamos apresentar uma novidade para Deus. A Bíblia diz que Deus sabe o que nós vamos falar antes de abrirmos a nossa boca. Que Deus conhece os nossos pedidos antes mesmo de nós fazermos a Ele. Então, por que precisamos orar? Porque nós precisamos gerar algo aqui dentro de nós. Porque nesse período de oração e de busca, o Senhor precisa mostrar para nós o que é bom e o que não é bom. Porque às vezes o que nós estamos querendo não é bom. E às vezes o que nós estamos querendo, nós achamos que não é para nós. E o período da oração é o período onde o Senhor resolve estas coisas. Onde o Senhor transforma a nossa compreensão, a nossa fé, a nossa realidade, a nossa convicção das coisas. Então entenda que não adianta você todos os dias ir lá, Senhor, ontem eu já pedi isso daqui para o Senhor e eu estou aqui pedindo de novo. Não é para você parar de falar com o Senhor sobre aquele assunto. Mas eu quero que você entenda que é muito mais do que dizer de novo o que você já disse.
Entenda, Senhor, tem essa situação para resolver. Como é que nós vamos fazer? É diferente. Senhor, qual que é o passo que eu dou hoje para que essa situação se resolva? Isso é diferente. Isso vai trazer um direcionamento de Deus para a sua vida. Isso vai trazer relacionamento, desenvolver o relacionamento seu com Deus. Isso vai trazer para você, irmãos, experiências que talvez hoje a gente não tenha. E eu tenho certeza que se você construir com Deus algo na sua vida, depois daquilo, crer, vai ser muito mais fácil. Eu me lembro uma vez que eu tinha que ir pregar numa igreja que tinha lá, não vou lembrar o nome do bairro ali, para o lado da Petrocom ali, não lembro o nome daquele bairro ali, Montreal. E eu cheguei atrasado em casa, peguei a minha motinho e saí perdendo correndo, porque eu estava atrasado. E quando eu estava ali no fórum, mais ou menos, eu olhei para o combustível e já estava na reserva. E moto, irmãos, é assim, é 3 litros o tanque, então é... E aí, eu olhei no relógio e eu falei assim, Senhor, ou eu vou desse jeito aqui, ou eu paro para abastecer e vou me atrasar. E eu falei assim, ó, Senhor, eu vou confiar aqui no Senhor e eu vou passar reto. E passei o posto, que bem ali na esquina ali do fórum tem um posto. Eu fui, eu voltei para casa, a gasolina não acabou. Tudo bem, podia ter gasolina suficiente. Mas aquilo me deu uma coragem de descansar em Deus, de tal maneira, em relação à gasolina da minha moto e do meu carro, que vocês não têm noção. De passar na frente do posto assim e falar assim, Senhor, posso vir de tarde? Pode. Não estou nem aí, nunca faltou combustível. Estou exaltando o milagre? Talvez não, mas a confiança que Deus me deu. Eu não tenho medo de confiar em Deus com a gasolina do meu carro. Se Ele falar para mim, para, eu paro, mas se Ele não falar, eu não estou nem aí, eu vou. Porque eu tive uma experiência pequenininha, que gerou fé, que gerou uma realidade aqui dentro. Se você tiver nos seus momentos de oração, um meio de buscar desenvolver com Deus relacionamento em relação às coisas que você tem enfrentado, a sua fé será desenvolvida, a sua capacidade de confiar no Senhor será desenvolvida, e eu tenho certeza que a partir dali, tudo é diferente. A sua incredulidade em relação àquele assunto acaba. Termina. Então, irmãos, o que o Senhor transmite no nosso coração, e quando a gente fala coração, não é esse órgão que pulsa, é o nosso ser interior, é o nosso espírito. Aquilo que o Senhor transmite no nosso coração, Ele deve transformar a nossa concepção da realidade, não o contrário. Números 13, como nós dissemos antes, os espias tinham uma realidade das coisas. Deus vai nos dar essa terra. Quando eles viram o gigante, destruiu tudo o que o Senhor tinha feito. Josué e Calebe não se deixaram abalar, permaneceram firmes. E Paulo vai dar para nós uma ferramenta fantástica para nós não deixarmos a nossa fé ser destruída. Filipenses capítulo 4, versos 6 ao 7 diz o quê? Que nós não devemos andar inquietos por coisa alguma. Antes que as nossas petições sejam todas conhecidas diante de Deus, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, fará o quê? Guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Senhor, aqui está um monte de confusão que está afetando o meu coração e a minha mente. E a promessa de Deus é que uma paz que excede o entendimento vai proteger o seu coração
e a sua mente em Cristo. Vai guardar. Não vai deixar acontecer o que aconteceu com aqueles espias. Então nós precisamos buscar desenvolver a realidade daquilo que Deus tem para a nossa vida. Marcos capítulo 11 narra aquele momento onde Jesus disse para a figueira que nunca mais ia nascer fruto dela. Passado uns dias, acho que é 2, se não me engano, ou no outro, não lembro, os discípulos viram a figueira seca e se admiraram. Mestre, a figueira que o Senhor amaldiçoou, se eu não me engano, secou. E o que Jesus diz para eles? Que dependendo da atitude deles, não só uma figueira ia secar, mas o quê? Os montes seriam transportados. Ele diz assim, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam. E assim lhes sucederá. Então, crer não é falar, Senhor, eu creio que o Senhor já fez. Isso não é crer, isso é falar. Tudo o que vocês pedirem em oração, creiam. Ou seja, uma realidade. Tem outra versão, outro texto que diz, e não duvidar no seu coração, vai ser feito. E você não vai só dizer para a figueira secar, mas para os montes serem transportados. E às vezes eu vejo as pessoas dizendo assim, será mesmo que Jesus está dizendo que nós vamos tirar uma montanha do lugar e jogar para o outro? Não sei. Esse tipo de declaração, eu aprendi isso hoje, era muito comum entre os judeus, quando eles gostariam de expressar coisas impossíveis. Mas o que Jesus fez? Pegou essa experiência, esse conhecimento, esse ditado popular e trouxe ali dizendo assim, eu estou dizendo para vocês. Para Deus é impossível? Não. Se Jesus quiser que uma montanha saia do lugar e vai para o outro, ela vai? Vai. Eu estou dizendo para vocês, que se vocês tiverem fé e não duvidar no seu coração, eu não digo só que vocês vão dizer para a figueira e ela vai secar, mas eu estou dizendo para vocês, que até esse monte vai sair do lugar e vai para outro. Para Deus não tem impossível. E aqui nós chegamos, irmãos, num outro problema. Eu confio em Deus, mas eu não confio em mim. E essa é uma das grandes barreiras da nossa fé. E eu quero dizer para você hoje, que você não tem que confiar em você mesmo, só no Senhor. A fé é a confiança que nós depositamos em alguém, seja Deus, seja nós ou outras pessoas. Em Marcos 11 ainda, do texto que nós estamos falando, Jesus falou assim, tenham fé em Deus, eu lhes asseguro. Alguém tem coragem de desconfiar do que Jesus disse? Eu lhes asseguro. Que nós podemos mover aquela montanha. Se Jesus falou, eu garanto a vocês, existe a possibilidade disso não dar certo? Nenhuma. Aliás, tem uma, quando nós não cremos nele. Então a fé, irmãos, é a capacidade que nós temos de confiar em alguém. E eu quero trazer um texto aqui para a gente já ir para o final. Romanos 4, 18 ao 21. Falando de Abraão, diz assim, contra toda a esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito. Assim será a sua descendência. Olha só, sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que Ele era poderoso para cumprir o que havia prometido.
Entendeu o segredo do Abraão? Ele olhou para Síria e falou: estou muito velho. Olhou para Sara: você está muito velha. Não é pecado. Não é uma palavra de maldição. Ele reconheceu o seu estado sem enfraquecer na fé, sem se tornar incrédulo, porque ele estava plenamente convencido de que Deus é poderoso para cumprir o que tem prometido. Nós falhamos quando nós colocamos a nossa capacidade como uma condição para dar certo. Sabe aquela história? Deus precisa mudar meu coração primeiro. Sabe aquela história? Deus precisa me capacitar antes. Essa é a incredulidade. Essa é a rebeldia se manifestando. Porque uma pessoa que diz isso é uma pessoa que entendeu algo de Deus, mas está resistindo. E eu não digo só em fazer coisas, eu digo às vezes em mudar situações, em mudar comportamentos, em mudar suas atitudes. Irmão, você não pode mais ser desse jeito, você tem que ser mais calmo e tranquilo. Só se Deus mudar meu coração. É a incredulidade. É a resistência. É nós colocando uma barreira para o que Deus está nos empurrando para fazer. A nossa dificuldade em relação à fé, irmãos, é do tamanho da nossa capacidade de desconfiar de Deus. Entenda isso. A fraqueza da tua fé é a tua força de desconfiar de Deus. A fé é o fruto do nosso relacionamento com Ele. Ninguém deposita fé numa promessa, nós depositamos fé numa pessoa. Então, ou você confia em Deus, ou você não confia, porque você está confiando em outra pessoa. A realidade em nosso coração surge quando a gente confia tanto em Deus, que não existem mais alternativas nesse mundo. O segredo da fé é abrir o nosso coração para que o Senhor possa gerar em nós a realidade dele para a nossa vida, não o contrário. Onde nós queremos convencer ele a se comprometer com o que nós desejamos. A fé é confiar a nossa vida a Deus. A fé é confiar o nosso futuro ao Senhor. Paulo estava diante de um momento mais difícil da sua vida. E ele disse assim: nós não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso exterior se desgaste, o nosso interior se renova dia a dia. Porque as nossas leves e momentâneas tribulações estão produzindo em nós um eterno peso de glória acima de toda comparação. Na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Crie, por isso falei. Paulo fala de uma fé que vem de dentro e transforma a nossa realidade do lado de fora. Uma realidade que não se abala com as dificuldades e com a rejeição, porque ela está enraizada numa pessoa. Porque ela está fortalecida e firmada num relacionamento com uma pessoa. Eu não desconfio da Léo, eu confio nela totalmente. Porque eu convivo com ela, eu sei como ela é, eu sei as reações dela, e eu sei que eu posso confiar. Só que se eu não conviver com Deus, se eu não me relacionar com Deus, eu não tenho como confiar. Eu não consigo.
Porque esse Deus aí não sabe de nada, as coisas sempre deram errado e agora Ele quer falar que dá certo. É assim a nossa atitude. Eu já me machuquei tanto tentando ser uma pessoa boa. E agora vem Jesus falar para eu ser uma pessoa boa de novo e apanhar? Não vou. E a gente não confia. Aquela história que eu já contei 1 milhão de vezes do alpinista pendurado lá de noite, clamando a Deus para cuidar dele, e Deus falando, corta a corda, e ele, bem capaz, o senhor está louco? Corta a corda, e ele não. E no outro dia foi lá, encontrado congelado meio metro do chão. Por que ele não cortou a corda? Porque ele não confiava em Deus a esse ponto. Esse Deus está me pedindo algo maluco, está pedindo algo fora de cogitação. Esse Deus não tem noção do que Ele está me falando. E Deus está ali dizendo, meu filho, falta só 50 centímetros, não vai nem machucar, porque a neve é fofinha. Mas a incredulidade dele fez ele ficar naquela corda e morrer congelado. E muitos de nós têm ficado presos na corda, morrendo congelado, porque nós não confiamos no que Deus está nos dizendo. Então eu venho hoje aqui trazer para você uma palavra, para animar você a buscar uma fé diferente talvez do que você já viveu até hoje. Uma fé que se entrega porque confia numa pessoa. Uma fé que não precisa de um versículo para dizer, afirmar ou se comprometer com algo, mas que confia plenamente numa pessoa, porque essa pessoa é Deus, que não erra, que não nega, que não engana, que não mente, que é verdadeiro, que é santo e que é poderoso. O que Deus tem colocado no nosso coração tem que mudar o nosso lado de fora. E eu quero convidar você para orar essa noite. E talvez, irmãos, colocar diante dele o desejo por uma fé que muda a realidade. E colocar diante do Senhor o desejo de ter um coração tão firme quanto o de Paulo, ao ponto de não se deixar levar pelas coisas que acontecem do lado de fora. Pelo contrário, ainda que do lado de fora a gente venha morrer, do lado de dentro nós estamos salvos. Ainda que esse mundo venha tirar a nossa vida é eterna e está nos céus. E o Senhor Jesus tem ido construir para nós um lugar junto do Pai. Essa é a fé que deve mover as nossas vidas. Essa é a fé que nós devemos buscar no Senhor. É essa fé que eu quero te convidar a desejar hoje. Uma fé que não se baseia no que você vê, no que você toca, no que você recebe, no que você tem. Uma fé que se baseia no Cristo de Deus, que nos salvou desse mundo e que nos deu uma vida eterna. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor pela Tua graça, pela Tua misericórdia com as nossas vidas. Nós queremos Te louvar pela Tua palavra, Pai Santo, que tem o poder de trazer fé ao nosso coração, de mudar, Pai Santo, a nossa vida, a nossa realidade, de trazer sobre nós uma convicção, Senhor, que nos faz andar em frente, mesmo quando o mar não se abre, mesmo quando parece que tudo vai dar errado. O Senhor, Pai Santo, traz sobre nós uma fé que nos faz andar sobre as águas se for preciso. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos pela Tua graça, nós agradecemos pela Tua obra nas nossas vidas, nós Te louvamos pelo privilégio que temos, a esperança que o Senhor colocou nos nossos corações, e nós pedimos a Ti, ó Pai, tem misericórdia, Pai, e ajuda-nos na nossa incredulidade.
como aquele pai, Senhor, nos ajuda a vencer a incredulidade, todas as barreiras, para que nós possamos confiar no Senhor, que elas venham cair por terra, Pai, em nome de Jesus Cristo, e que nós possamos crescer no desenvolvimento da fé, que nós possamos crescer no relacionamento contigo, para que cada um de nós venha a ser, ó Deus, aquilo que o Senhor planejou, para que cada um de nós venha cumprir, Pai Santo, o propósito pelo qual nós estamos aqui, Senhor. Nós te louvamos, Pai, nós te agradecemos, Senhor, e te peço a bênção sobre cada um dos teus filhos, cada um que está ouvindo, Pai Santo, essa mensagem, que seja abençoado, que seja transformado para a glória do teu santo nome. Assim, Senhor, nós oramos, assim te agradecemos, Pai, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.